O que é necessário para um líder ser efetivo? Será que bastam atitudes? Será que basta uma forma de pensar? Será que, enfim, a gente precisa ter alguma forma de direcionamento específico para que a gente lide melhor com a nossa equipe, com os nossos colaboradores e se torne assim, então, um líder mais efetivo? É isso que a gente vai mostrar nesse vídeo aqui para vocês hoje. Bom, pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Eu estou aqui fazendo o segundo vídeo da série 75 lições de liderança de Jesus. Essa série foi inspirada em uma live que eu fiz com um grande amigo e pastor, Assis Geroni Júnior, e também depois eu escrevi um artigo que foi publicado no LinkedIn e que acabou tendo uma repercussão muito boa, e então a gente decidiu fazer esse trabalho um pouco mais aprofundado. Inclusive a gente está preparando um livro aí que em breve também vai ser publicado. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é mostrar que, conforme a gente tem falado nos vídeos que a gente já tratou a respeito desse tema, Jesus Cristo ele é o modelo para líderes. Ele é o melhor, o maior e mais perfeito exemplo que a gente teve na humanidade, e aí isso a gente retrata através das Escrituras, da Bíblia Sagrada, onde a gente então se baseia nos 4 evangelhos que a gente tem dentro da nossa Bíblia. E aí a gente pegou diversas passagens e fez então aqui um compêndio, um conjunto de lições que Jesus nos deixou e que podem nos inspirar a ser líderes melhores. E quando a gente fez essa catalogação, a gente pegou e separou em atitudes, características e direção. E eu vou falar um pouquinho para vocês por que a gente dividiu dessa forma, e a gente entende então que com essas 3 partes, esses 3 aspectos, a gente então consegue ser um líder melhor, e cada um deles tem aí um conjunto de características, lições, enfim, que a gente vai tratar em cada uma dos vídeos que a gente vai passar aqui para vocês. Antes da gente entrar, então, nas atitudes, características e direção, e falar um pouquinho a respeito delas, é bom a gente destacar o seguinte: embora a gente não trate aqui especificamente do aspecto da religião, da fé, enfim, é fato que Jesus Cristo ele foi tido como mestre para alguns, foi tido como um líder para outros, e claro, para nós ele é Deus, e ele, para quem crê em Jesus Cristo como Deus, quem é cristão, que ele é Deus e que ele, então, veio para nos salvar nesse mundo. Mas, enfim, quando a gente olha, então, é claro que Jesus Cristo, ele é uma grande referência para a humanidade. E a gente, então, tem a separação da história antes e depois de Cristo. Então, claro que não tem como a gente deixar e referenciá-lo aí como um bom exemplo para a humanidade. E é interessante porque, quando a gente olha o perfil de Jesus e a sua caminhada aqui na Terra, a gente identifica então que ele tinha um perfil de uma pessoa, um líder que não cometia erros, que não possui erros, e mesmo assim ele era capaz de olhar com cuidado e avaliar os erros dos seus liderados. Então isso já deixa uma mensagem muito importante para nós como líderes. E aí é interessante também que um verdadeiro líder, ele se mostra a partir das dificuldades, a partir das situações que vivenciam no dia a dia, que exigem que ele tome uma postura, que exige que ele tome uma atitude para então ele conseguir direcionar aquele time, aquela equipe que está junto com ele ali. Então Jesus fazia isso muito bem, fez isso muito bem e deixou isso para a gente como exemplo também. Então a gente começa a trazer aqui elementos que já começam a fazer com que a gente então mude o nosso mindset, a nossa forma de pensar e agir, para que a gente então procure ser um líder melhor, utilizando, usando, olhando para esses exemplos. Então é fato que, diante de toda a pressão que ele sofreu, e ele conseguiu suportar isso em nome dos seus seguidores, e hoje somos bilhões de seguidores no mundo, com certeza uma atitude ali que não dá para se comparar, obviamente, com qualquer atitude que nós, enquanto seres humanos, somos capazes de realizar. Mas, como eu disse, isso pode deixar bastante exemplo para a gente, para que a gente possa, então, se tornar líderes melhores. Então, quando a gente olha para essas lições, 75 lições de liderança que Jesus nos deixou, a gente pode, então, dividi-las, como eu disse, em atitudes, em características e em direção. E a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma delas para vocês agora. Quando a gente olha para as atitudes, a gente tem ali um total de 29 que são trazidas nessas lições de Jesus, que vão demonstrar, então, muito ali como que a gente baliza o relacionamento de um líder com o seu liderado, com o seu time, com os seus seguidores, de forma geral. Então, isso não está atrelado a nenhum contexto e pode servir de base em qualquer contexto em que o líder esteja, para que ele, então, consiga ter um comportamento e consiga ser um líder melhor para o seu time. Então, isso vai mostrar quais são as atitudes
bacanas, quais são aquelas atitudes boas, aquelas atitudes que podem ser imitadas e que podem servir de exemplo para que a gente então consiga tomar posturas que vão então fazer com que a gente construa um relacionamento cada vez melhor com os nossos liderados. Quando a gente olha para as características, a gente então tratou ali de 25 características fornecidas por essas lições de Jesus, que tem muito a respeito com o mundo atual que a gente vivencia, porque é cada vez mais então necessária uma construção de ambiente de confiança para que a gente consiga obter o melhor das pessoas. Eu que venho do mundo da agilidade, a gente fala muito sobre isso, que a agilidade e o mundo atual, as organizações estão buscando cada vez mais trabalhar com foco nas pessoas. É tudo feito por, para, com e pelas pessoas. Então, Jesus, ele olhava para o indivíduo, sabia identificar a necessidade de cada um e conseguia extrair o melhor de cada um dos seus seguidores. Então, é isso que a gente tem que buscar cada vez mais quando a gente estiver dentro do nosso time, olhando para os nossos liderados e fazer com que cada um, então, explore o seu potencial ao máximo. E, por fim, a gente tem ali o que a gente chama de direção. Quando a gente fala de direção, é muito do direcionamento, do alinhamento, ações específicas que são voltadas para como que o líder desenvolve as pessoas, como que ele direciona as pessoas para que elas consigam alcançar o seu melhor resultado. Eu gosto muito de utilizar a metáfora do pavimentar o caminho, né? Então o líder, ele precisa ter essa característica de fazer com que o time ele consiga brilhar. E isso ele faz através de um alinhamento muito claro, um direcionamento muito claro sobre qual é o objetivo que se quer alcançar e qual o caminho que se pode seguir como alternativa, não como uma ordem, não simplesmente como vai lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas sim dizendo ali com amor e explicando o porquê e demonstrando como que as pessoas podem se preparar para que elas possam tomar as suas próprias decisões e para que elas também possam assumir posições de liderança. E quando eu falo posições de liderança, não é simplesmente ter um cargo, mas sim atitudes de liderança em cada um dos espaços que essas pessoas estejam. Então, o Jesus sabia fazer isso muito bem. E ele empoderava o seu time, empoderava os seus seguidores, dando condições para que, então, essas pessoas elas pudessem caminhar sozinhas rumo ao sucesso. Então, cada vez mais é isso que a gente precisa buscar com os nossos times, com os nossos liderados, para que a gente, então, explore as características que a gente tem, para que a gente, então, crie um relacionamento cada vez maior, cada vez melhor com o nosso time e com essas pessoas, para que a gente, então, identifique os potenciais e consiga explorá-los, e também que a gente possa desenvolver as pessoas para que elas também tenham cada vez mais autonomia e elas consigam tomar suas decisões e, claro, assumam essas atitudes de liderança no dia a dia, independentemente do cargo ou da posição que elas estejam. Então era isso que a gente queria trazer para vocês nesse vídeo. A gente vai agora, a partir dos próximos, trazer cada uma dessas lições de liderança. Como eu disse, o objetivo aqui não é somente a gente tratar do aspecto bíblico, mas também conectar os versículos que a Bíblia nos traz e falar de forma prática como que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo principal. Afinal, né, nesse mundo atual, o que a gente tem buscado é cada vez mais relações humanizadas. Então, é isso que a gente pode promover, que a gente procura promover, e não há melhor exemplo do que Jesus, que nos deixou aqui o nosso mestre, e mestre para alguns, Deus para nós e referência para outros, para que a gente então possa seguir e nos tornar líderes cada vez melhores. Gostou? Vem com a gente então nessa jornada. Um grande abraço.